Bom, vamos agora ver como funciona o desvio padrão, o cálculo e como ele funciona, tá? Então, o que é o desvio padrão? Primeiro, você tem um único ativo, tá? Eu tenho a ação da empresa X aqui, certo? E essa ação está tendo rentabilidade. Com o passar do tempo, poderia ser um fundo de investimento, eu botei uma ação, tá? Então, mês a mês, eu tenho lá a rentabilidade dessa ação. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, tá? Vamos imaginar que rendeu aqui sempre rentabilidade positiva, só para facilitar minha conta aqui, tá? Mas poderia ser negativa também. 2, 1%, 3%, 1 de novo, 4%. Tá bom, vamos imaginar que essa tenha sido as rentabilidades dessa ação maravilhosa ao longo do passar do tempo, tá? Bom, primeira coisa, o que você tem, né? Você pode calcular lá a média, né? Saber o que é essa média aqui, fazer um cálculo o quanto está rendendo em média essa aplicação financeira. Que vai ficar 2 mais 1, 3, com mais 3, 6, 7, 8... vamos lá, vou somar aqui. 2 com mais 1, com mais 3, com mais 1, com mais 1, com mais 4, né? Então eu vou ficar dividido por 6, né? Então eu terei uma média que vai ser de 5, 6, 7, 8, 12. Exatamente 12 por 6 que dá 2. É isso, né? Só para confirmar aqui. 4 com mais 4, 8, 10, 12. Fechou, 12, 6, que legal. Deu uma média exata, 2%, tá? Lembrando que essa média ela me representa em um investimento que nós chamamos de retorno esperado, né? Retorno esperado. Ou seja, o cara que investir nessa ação X, comprar ela, ele espera que no mês 7 ele tenha uma rentabilidade, vou botar aqui, né? No mês 7 aqui abaixo, ele tem uma rentabilidade de 2%, é o retorno esperado. Mas não necessariamente ele vai ter. Por quê? Porque existe um risco dessa aplicação. O que é esse risco? É a oscilação. Então, está tendo uma oscilação aqui, essa oscilação. E a principal medida de risco se chama desvio padrão. Então, o desvio padrão, ele vai nos dar exatamente o quanto essa coisa está oscilando, né? O que é o desvio padrão? É ter retorno diferente do esperado, é a definição de risco, O desvio padrão é a nossa principal medida de risco. Quando eu falo risco, eu estou falando risco de mercado, que é volatilidade e oscilação, e ele vai mensurar o quanto esses caras estão desviando e qual é o padrão disso. Desviando do quê? Da média. Se a média é o meu retorno esperado, é como se eu esperasse que todos os meses desse 2%. Mas alguns meses até deu 2%, mas outros não. Então, sempre teve meses que teve desvio. Agora, qual é o padrão desse desvio? É isso que o desvio padrão vai fazer. Então, o desvio padrão ele vai pegar justamente essas diferenças que esses caras estão tendo em relação à média. Por exemplo, aqui, se eu esperava ter 2%, teve 2%, a diferença foi 0. Se eu esperava ter 2 e ganhei 1, foi 1 abaixo. Se eu esperava ter 2 e tive 3, foi 1 acima. 1 abaixo, 4 para 2, 2 acima. E aqui eu vou calcular o padrão dessa coisa aqui. E esse é o tamanho do meu risco, é o tamanho da minha oscilação. Como é que eu faço isso? Bom, matematicamente não faz sentido se eu tenho uma HP12C, olha que maravilha. Então eu vou primeiro inserir esses dados na HP12C. 2, 1, 3, olha que maravilha. Lá vou eu, ó. Então eu vou inserir, ó, 2... Vou mandar soma mais, vou usar minha função somatória, tá? 1, somo mais. Eu vou informando para HP essa minha coluna. 3, soma mais. A ordem não faz diferença, tá? Tem que informar todos, não vai repetir e nem esquecer ninguém. Mas a ordem faz diferença. 1, soma mais. 1, soma mais. 1 de novo, soma mais. E agora eu tenho o 4, soma mais, ó. Sempre o número que fecha 6 ali, tem que fechar com quantos caras você informou. Eu informei exatamente 6, por isso que está aparecendo 6. Então eu informei todos os caras lá, tá tudo lindo, maravilhoso, tá? Se eu quero saber qual é a média, ou seja, qual é o retorno esperado, eu vou para esse X barrinha que está em azul. Olha só, como está em azul, ativa a função G. G, X barrinha, a média. A média, ou seja, o retorno esperado é 2. Mas nós não queremos saber a média, eu já fiz o cálculo, já sabia que era 2. Eu quero saber o desvio padrão, quanto isso está oscilando. O desvio padrão ele é calculado nesse Szinho, ó, que está ali junto do ponto, também em azul. Então eu vou ativar a função azul, G, ele vai escrever o G aqui, eu vou lá para o pontinho, olha que maravilha. Olha que maravilha. 1,26. Pronto, cheguei no meu desvio padrão, tá? 1,26. Então, em média, essa coisa aqui, né, tá oscilando. O tamanho do meu risco é de 1,26%.
Esse risco é o desvio padrão, que me mede justamente o meu risco de mercado, quanto a coisa está oscilando, o tamanho da oscilação. Lembrando que quanto maior for essa oscilação, mais arriscado é essa aplicação financeira, maior é a volatilidade, maior é o risco do investidor. Então, quanto maior o desvio padrão, maior é o risco. Por exemplo, se eu tivesse um outro fundo, tá? Um fundo que oscilasse assim, ó, vamos botar aqui, ó, fundo ação Y, tá? E a ação Y fosse um cara que rendesse aqui, vamos botar aqui, 3, 4, 5, 6, mês a mês. Vamos botar um cara que oscila muito mais. Por exemplo, esse aqui está oscilando pouco, ó, 2, depois rendeu 1, depois 3, depois 1. Vamos botar um cara que vai ter mais altos e baixos, mais loucura, para ficar uma coisa mais animada aqui. Olha que legal, tá? Então vamos botar aqui, por exemplo, uma ação que no primeiro dia, primeiro mês, caiu 3%, no segundo subiu 4%, depois caiu 1%, caiu mais 3%, depois subiu 5% no outro mês, subiu 6% no outro mês. Note que, claro, no olho eu já consigo enxergar que a volatilidade, ou seja, a oscilação desse cara é muito maior do que a de ação X. Mas eu posso ver isso em números também, porque às vezes se fosse muito parecido, como é que eu ia saber? Eu precisava fazer um cálculo financeiro. E o cálculo que eu vou fazer da matemática de estatística é justamente achar o desvio padrão desse cara. Esse desvio padrão eu já achei, 1,26 é o desvio padrão desse amiguinho. Vamos achar o desvio padrão daquele? Olha só, vem comigo. Limpa a minha memória, né? Vamos limpar essa memória aqui. Limpei a memória. Que é, ó, 3 negativo. Olha o que eu vou fazer, ó. 3, eu vou trocar o sinal dele, change signal, e vou somar o cara. 4 positivo. 4, já mando direto para minha memória. 1 negativo. 1, troco o sinal, mando para a memória. 3 negativo. 3, troco o sinal, mando para a memória. Opa, 3, troco o sinal, mando para a memória. Vê se fechei 4 caras, fechou 4 caras, tá certo. 5 positivo. 5, mando para a memória. 6 positivo, 6, mando para a memória. Se eu quiser saber qual é a média, ou seja, qual o retorno esperado desse investimento, a média, bom, vamos ver qual é a média. Eu vou buscar aqui no zero, ó, x barra, como eu expliquei, ó, então vou lá, G, 0. Não sou obrigado, mas achei aqui 1,33, olha só que legal, 1,33%. Então, notem que nesse ação Y, eu espero ganhar menos do que a ação A. A ação X. A ação X me dá um retorno médio de 2%. Retorno esperado, a média, é 2%. Na Y, eu espero ganhar menos. Mas existe um risco na Y, que no olho já vê que é maior. Se eu calcular o desvio padrão, certamente eu vou ter um valor mais elevado, ou seja, maior do que 1,26. Vem comigo? G, lembra onde é o desvio padrão? G, acende o G e cabeção, acendeu. G, desvio padrão, pontinho, olha só, 4,13, olha que desvio elevado, né? Então aqui eu achei 4,13%, olha só, né? Então nós temos aqui um resumo dos fatos, né? Resumo dos fatos, nós temos aqui ação X, ação Y. O retorno esperado da ação X e o risco de cada uma delas. Olha que maravilha, né? A ação X me dá um retorno esperado de 2%. 2%. O risco da ação X é 1,26. 1,26. A ação Y me dá um retorno esperado de 1,33. E o retorno, o desvio, o risco é 4,13. Ou seja, a ação X, né? A ação X, ela oferece ao investidor maior retorno do que a Y e ainda menor risco, que é tudo que o investidor quer. O investidor, ele quer maximizar o retorno e reduzir o risco aqui, beleza? E ter uma redução desse risco. Então a X é preferível em relação a Y, sensacional, ok? Ok, beleza então. Então, como é que eu faço para calcular o desvio padrão? Bem tranquilo na minha função G pontinho, informando os caras para o somatório. E o que o desvio padrão me representa? A volatilidade. Toda a oscilação, ela está dentro do desvio padrão. Fechou? Então, tranquilo, até o próximo.